Boa noite, a gente vai falar sobre interpretações de sonhos para Freud. Esse sonho que a gente está falando não é o sonho de desejar muito alguma coisa. É o sonho que acontece enquanto a gente está dormindo. O que acontece? O sonho, ele foi já falado antes mesmo de Freud, mas, e até hoje é falado, mas como uma forma mística, às vezes por charlatões também, por meios mais religiosos. E aí, em 1900, o Freud escreveu um livro que fala sobre a interpretação do sonho. Então, para ele, o sonho é a realização disfarçada dos desejos do inconsciente do indivíduo. E aí, o que se fala? Que, na verdade, quando a gente sonha, a gente relaxa. E relaxando, a gente consegue fazer com que se separe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E o consciente. E aí a gente consegue fazer com que coisas que a gente deseja muito apareçam no sonho. Mas para cada pessoa há uma interpretação. Então, sonhar com uma coisa, né? Então, por exemplo, sonhar com uma barata não vai ser a mesma coisa para mim ou para qualquer outra pessoa. Isso é diferente, né? Para ser necessária a formação dos sonhos, Freud vai falar que existem 3 fatores indispensáveis para que se processe um sonho. O primeiro são os estímulos sensoriais, que podem ser internos ou externos. O segundo são os restos diurnos, que são os estímulos ambientais, como pode ser algum acontecimento marcante. O terceiro, a existência de sentimentos, pensamentos e desejos que estão reprimidos no inconsciente. Dando continuidade nesse pensamento, o Freud percebeu a participação de múltiplos fenômenos psíquicos que concorrem para a formação dos sonhos, ou seja, que vão fazer parte. Por exemplo, o conteúdo manifesto do sonho, onde vai designar que aparece no consciente daquele que sonhou, sobre a forma de imagens visuais que ele pode ou não recordar depois de despertar. Outro seria a elaboração onírica secundária. A elaboração onírica secundária, também conhecida como atividade do sonho, ela vai consistir numa atividade do ego durante o sono que se encarrega ali de disfarçar e de simular aquilo que está reprimido no inconsciente e que está proibido de aparecer no consciente. Também o conteúdo latente do sonho, que vai corresponder ao conjuntos ocultos de desejos, pensamentos, sentimentos, representações, angústias que estão represados no inconsciente. Também o sensor onírico, que Freud comparou a parte onírica do ego inconsciente ao de um sensor de notícias com amplos poderes para suprimir qualquer trecho que ele julgar inconveniente. O 5, também, mecanismos defensivos do ego, condensação, onde o trabalho do sonho tem por finalidade formar uma imagem única que vai representar todos os componentes do conteúdo latente, que pode ser feito por omissões, fusões, entre outros. Também a linguagem do processo primário, onde ela vai dar passagem do conteúdo latente para um conteúdo manifesto. E, por fim, a formação do compromisso, onde Freud concebeu que o sonho também vai resultar de uma formação de compromisso entre as pulsões do id e as defesas do ego. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre a função dos sonhos. Bom, o sonho ele vem como uma forma de gratificar os desejos reprimidos que a gente tem. Então, o sonho ele tem essa função de empregar a realidade dos símbolos. Então, de transmitir, de codificar o que a gente sente e pensa, mesmo que de forma inconsciente. Freud, a princípio, ele focou um pouco mais nos sonhos infantis, por entender que haveriam menores distorções da realidade e do simbolismo empregado nele. Mas também fez bastante com os adultos e depois ele faz algumas diferenciações até da forma que 2 adultos podem interpretar e simbolizar isso nos sonhos, né, claro, de formas diferentes sobre uma mesma situação, né. Então, devido a esse caráter, de certa forma, gratificante dos desejos do indivíduo no sonho, né,
No geral, esses sonhos não vão ser invadidos pelos desejos proibidos de uma forma ruim, com um peso de culpa ou algo do tipo, né? O que ele chamou desse processo de o guardião do sono. Porém, quando isso não acontece, há o chamado terror noturno, principalmente no caso das crianças, né? Mas nos casos de adultos é chamado de sonhos de angústia ou, como popularmente é conhecido, os pesadelos. Os pesadelos são esses desejos que não foram aceitados, que não são aceitos, né? Então, a pessoa, ao sonhar aquilo, tem essa sensação ruim porque é algo que ela não compreende como correto. Então, vamos usar o exemplo do material bibliográfico, né? Da referência teórica entre duas mulheres que desejavam um homem que elas não poderiam ter por ser casado, e uma delas, ao sonhar com uma figura masculina, foi um sonho bom, onde ela aproveitava a companhia desse homem, faziam coisas agradáveis, enquanto no sonho da outra mulher, a figura masculina, ela lutava contra essa figura. Era algo penoso, um sentimento ruim. Mas por causa dessa não aceitação desse desejo que ela tinha. Enquanto a outra aproveitava. O sonho aproveitava não, né? Forma de dizer, mas o sonho foi usado como uma forma de gratificar esse desejo reprimido dela. De alguma forma teria uma solução boa. Bion diz que os psicóticos eles não sonham devido à sua capacidade psíquica, que eles não têm essa capacidade de fazer simbolização, que é o principal do sonho, né? Porém, segundo o próprio discurso de Bion, ele diz que pessoas psicóticas têm uma parte no seu ser, no inconsciente, que é não psicótica, que poderia ser uma parte que simboliza e faz os sonhos acontecerem, né? Greenberg, ele descreve 3 tipos de sonhos. Os evacuativos, que acontecem com os pacientes que são psicóticos, borderline, e neuróticos, quando eles estão com alto grau. Poderia ser uma parte que simboliza e faz os sonhos acontecerem, né? Greenberg, ele descreve 3 tipos de sonhos. Os evacuativos, que acontecem com os pacientes que são psicóticos, borderline, e neuróticos, quando eles estão com alto grau de regressividade. Os sonhos elaborativos, que tem essa função definida de elaboração, que quanto maior for a produção, menor a tendência, na verdade, do acting, enfim, vice-versa, né? É inversamente proporcional. E os sonhos mistos, que variam entre um e outro. Olá, meu nome é Rayane e eu vou falar um pouco sobre a função dos sonhos. Resumidamente, né, levando em consideração a contribuição de Freud e de outros autores, nós podemos destacar as seguintes funções que um sonho pode ter. Pode ter a função de liberar impulsos pulsionais, pode ter a função também de ser um meio de realizar e disfarçar desejos reprimidos, embora que a negação ela esteja limitada apenas à repressão, mas também possa envolver formas primitivas de negação de verdades que são intoleráveis para o ego. E também com uma função de elaboração de situações traumáticas, como que é o caso dos sonhos repetitivos. Também tem a função adaptativa e de integração do ego, permitindo a integração de eventos externos atuais com experiências emocionais passadas, resultando em mudanças estruturais. E também como uma forma de linguagem e comunicação, expressando emoções e experiências passadas que não podem ser verbalizadas diretamente, porque elas podem estar aguardando a interpretação e nomeação pelo analista. Pode ter a função elaborativa, né, buscando soluções para os problemas psíquicos enfrentados, indo além da simples realização de desejos, e como um processo criativo, que gera novos significados e sentidos. Também pode-se observar que nem todos os elementos mencionados estão presentes em todos os sonhos. Ao contrário, né? Os sonhos adquirem características e funções distintas, né? Vai depender de particularidades do psiquismo de cada indivíduo, da capacidade ou da dificuldade de formar símbolos,
do nível e do tipo de ansiedade, da faixa etária, se é uma criança, se é idoso, se é adolescente, da presença de doença grave ou de situações estressantes traumáticas, enfim, entre outros fatores. Outra questão comum é que frequentemente a gente não lembra dos nossos sonhos, né? E aí a resposta que Freud deu em 1925 dizia que um sonho esquecido ou cumpriu sua função ou foi secundariamente reprimido. Só que no dia de hoje, essa resposta é considerada insuficiente, né? Porque existem diversos fatores envolvidos. Além da possibilidade de um novo processo de repressão, também considera-se o grau de profundidade do sono, a atenção que a pessoa, né, dedica ao sonho ao despertar, a motivação para recordá-lo e o desejo de sonhar como forma de acessar o inconsciente. E também sabemos, né, que a pessoa em análise tende a recordar mais os sonhos, que indica uma consciência maior e interesse nesse aspecto. Oi, meu nome é Jennifer, eu vou falar um pouco sobre como que essa função dos sonhos aparece na prática analítica. Inicialmente, o Freud e seus seguidores focavam bastante no simbolismo dos próprios sonhos dos pacientes para estudar. E depois de um tempo, isso foi se perdendo porque os psicanalistas discordavam do fato de que os sonhos representavam desejos reprimidos. Mas hoje isso é menos extremista, existem muitas pesquisas e muitos aspectos a se levar em consideração dentro da prática analítica e eu vou falar um pouco sobre eles. O terapeuta ele não deve estar com a mente saturada, ele precisa ter atenção flutuante para poder entender, né, o que aquele sonho representa e ele deve ao máximo evitar buscar imagens dos sonhos e prestar atenção nas expressões que se encaixam no vínculo terapêutico, no vínculo transferencial. O sonho é uma forma do paciente comunicar os sentimentos que talvez ele não consiga expressar. E pode ser uma verbalização com o objetivo também de agradar o analista. Então, a gente deve ter muita atenção ao atender um paciente olhando para esse lado. E também pode acontecer pela grande quantidade de sonhos contados. Muitas vezes aparece uma pausa na verbalização do sonho, com o objetivo de que o analista interprete aquilo ali e analise sozinho. Mas o analista, ele leva sobre aquele sonho. E isso deve se encaixar justamente com a interpretação que ele faz da parte onírica. Tanto o simbolismo das imagens do sonho, quanto o contexto. E é importante que a interpretação do analista e a reflexão do paciente esteja amparado com o resto diurno. Muitas vezes o que o paciente traz é justamente o resto diurno que ele contou na outra sessão e que foi mobilizado. E não é incomum que os sonhos dos pacientes sejam voltados ao interesse do analista, principalmente pacientes mais regressivos. Acontece também sonhos da própria cena analítica, que a gente chama de sonhos transferenciais, que são sonhos do paciente, né, sobre a cena analítica, e os sonhos contratransferenciais, que são do próprio analista com a própria prática. E os sonhos, eles são um parâmetro para que o analista entenda como que está indo o desenvolvimento daquele paciente, como que está o psiquismo do próprio paciente. E é assim que a função dos sonhos aparece brevemente na parte clínica. Bom, então assim a gente pode concluir que os sonhos é uma ferramenta também para ser usada durante as sessões, né, de ser verificada. Por quê? Porque o sonho, ele é uma forma, né, um instrumento de um insight em que os desejos e as emoções ocultas, elas aparecem, né, de forma um pouco, elas aparecem. Então, é como se o inconsciente do adulto aparecesse por meio do sonho. E aí o sonho, ele tem algumas questões, né? Ele tem algumas características, que é a dramatização, ou seja, existe aí uma imaginação desse indivíduo, né, que é apresentada aí durante o sonho, a utilização de símbolos,
né? Então, às vezes, o que é apresentado no sonho não representa de fato aquilo que está sendo demonstrado, né? Existe uma simbologia. E também deslocamento, porque o indivíduo, ele sonha, mas ele não... Ele sai do real durante o sonho, né? O sonho permite que seja isso. Então é isso, o sonho, ele é uma forma de ser... Uma forma de procurar aí, de encontrar o inconsciente aí desse paciente.